Você sabia que a maior fazenda do mundo não está nos Estados Unidos ou na China, mas escondida na Austrália? Ela cobre uma área absurda de 2,3 milhões de hectares, o que a torna maior do que todo o país de Israel. Mas aqui está o verdadeiro choque. Essa operação titânica é controlada por menos de 10 pessoas. Como é possível que um país onde o solo é quase poeira e onde apenas 2% da população trabalha no campo consiga alimentar o mundo? A resposta para esse paradoxo industrial começa agora. Para entender como a Austrália se tornou uma superpotência alimentar, primeiro você precisa entender o inimigo que eles enfrentam todos os dias, a própria Terra. Antes das máquinas e da tecnologia, este continente era considerado um cemitério para a agricultura. Imagine um lugar onde 70% do território é composto por zonas áridas e semiáridas. Aqui, o Sol não é apenas uma fonte de luz, é um reator nuclear impiedoso que cozinha o solo até transformá-lo em uma crosta dura e impenetrável. E não estamos falando de terra comum. O solo australiano é um dos mais antigos do planeta, desgastado por milhões de anos de erosão, sem a renovação vulcânica que fertiliza as terras da América ou da Europa. É um deserto nutricional, e se a terra é pobre, a água é um fantasma. Embora a Austrália seja uma ilha cercada por oceanos, a água doce é um luxo raro. 80% de toda a chuva cai apenas nas bordas costeiras, deixando o vasto coração do continente seco, poeirento e hostil durante quase todo o ano. Qualquer engenheiro diria que cultivar aqui é impossível, mas os australianos não tentaram mudar a natureza. Eles decidiram construir uma máquina industrial tão vasta que pudesse engolir essas limitações. Eles transformaram a desvantagem em escala. A primeira prova dessa engenharia de escala está na indústria da carne. Esqueça a imagem bucólica de vacas pastando em campos verdejantes. Aqui, a pecuária é uma operação de guerra logística. Para vencer a terra seca, a estratégia é a expansão total. A Austrália abriga hoje mais de 24 milhões de cabeças de gado, tornando-se o segundo maior exportador de carne bovina do planeta, logo atrás do colosso brasileiro. Mas os números só fazem sentido quando você vê o tamanho do tabuleiro de jogo. As estações de gado, como são chamadas as fazendas aqui, podem cobrir áreas de até 1 milhão de hectares. Para você visualizar isso, mesmo um rancho considerado pequeno na Austrália é grande o suficiente para conter mais de 50 estádios de futebol americano gigantescos dentro de suas cercas. É um oceano de terra, e nestas planícies de fogo, gado comum não sobreviveria uma semana. Os australianos confiam em raças geneticamente adaptadas, verdadeiros guerreiros biológicos como o Brahman. Estes animais são tanques de carne capazes de caminhar dezenas de quilômetros por dia sob um calor de 40 graus Celsius, transformando grama seca em proteína de alta qualidade. 90% dessas fazendas operam em sistema de pasto aberto. O gado vive livre, desenvolvendo imunidade natural. Mas como 10 pessoas controlam 1 milhão de hectares, elas não usam cavalos, elas usam tecnologia aeroespacial. A gestão do rebanho é feita do céu. Satélites monitoram a biomassa do pasto em tempo real, dizendo aos fazendeiros onde há comida. E na hora de reunir o gado, esquadrões de helicópteros voam baixo, pastoreando dezenas de milhares de animais em poucas horas, fazendo um trabalho que levaria semanas para ser feito por terra. É uma dança industrial entre a máquina e a besta. Enquanto o norte queima, o sul e o sudeste abrigam outra indústria gigante. Aqui, o foco muda da carne para a fibra. Com mais de 24 mil fazendas, a Austrália detém 80% da produção mundial de lã fina. O clima seco, que seria um desastre para outras culturas, aqui é uma bênção técnica. A falta de umidade impede o mofo e as bactérias, protegendo a preciosa lã merino. Nestas fazendas, a ovelha não é apenas um animal, é uma fábrica móvel de fibra de alta performance. E a colheita dessa fibra é um espetáculo de velocidade e precisão. Quando a estação de tosquia chega, a eficiência é a única regra. Um tosqueador profissional, usando máquinas elétricas de alta rotação, processa mais de 200 ovelhas em um único dia. É um ritmo hipnótico: agarrar, posicionar, cortar, soltar. Em menos de 2 minutos, ele remove até 5 quilos de lã premium, sem causar um arranhão na pele do animal.
Se houver o menor corte, pó antisséptico é aplicado instantaneamente. O bem-estar é parte do processo industrial. O resultado é uma fibra que a tecnologia sintética ainda não conseguiu copiar. A lã merino regula a temperatura do corpo humano melhor que qualquer plástico. E o mais impressionante para o mercado moderno: enquanto uma camisa de poliéster leva séculos para desaparecer em um aterro, a lã australiana se decompõe no solo em apenas 12 meses, alimentando a terra de onde veio. Mas se a lã é uma tradição, o próximo setor é uma corrida do ouro moderna. Deixamos os animais para trás e entramos nos campos de $1 milhão, a amêndoa. Esta pequena noz ocupa menos de 5% da terra agrícola, mas gera mais dinheiro do que quase qualquer outra cultura, ultrapassando até a pecuária em receita pura. É uma fábrica a céu aberto, onde a precisão é medida em segundos. De fevereiro a abril, quando o calor começa a diminuir, as cascas das amêndoas se abrem. É o sinal. A colheita aqui não tem mãos humanas tocando as árvores. Entram em cena os shakers, máquinas autopropelidas com braços hidráulicos. Elas agarram o tronco da árvore e aplicam uma vibração de alta frequência calculada. Em segundos, chove amêndoa. É uma chuva torrencial de lucro que cai sobre o solo nivelado. E aqui, o sol australiano trabalha de graça para a indústria. O calor intenso seca as amêndoas ali mesmo no chão, reduzindo a umidade de 25% para perfeitos 6% em apenas 10 dias. É uma secagem industrial sem custo de energia. Depois, varredores e colheitadeiras gigantes aspiram tudo, separando as nozes de pedras e galhos, com centrífugas integradas. A produção anual ultrapassa 100 mil toneladas. Mas o relógio está correndo. Para evitar mofo ou danos, as amêndoas precisam ser processadas e embaladas dentro de 24 horas após a colheita. É uma operação just-in-time massiva. E o trunfo secreto da Austrália? A estação invertida. Quando as amêndoas da Califórnia estão velhas e armazenadas há meses, a Austrália inunda o mercado global com produto fresco, vencendo pela qualidade e pelo timing. Do calor seco das amêndoas, vamos para a precisão térmica dos vinhedos. A Austrália produz mais de 1 bilhão de litros de vinho por ano, mas cultivar uvas em um clima tão quente exige uma adaptação radical. As uvas europeias delicadas morreriam aqui. Por isso, os australianos apostam em variedades robustas como o Shiraz, que tem a casca grossa e ama o calor, criando vinhos tintos, potentes e encorpados. Mas o verdadeiro milagre industrial acontece na colheita. Esqueça a imagem romântica de camponeses cortando cachos ao pôr do sol. Aqui, a colheita é uma operação noturna de alta tecnologia. Máquinas colossais com motores de 175 cavalos de potência entram nos vinhedos sob a escuridão total. Por que à noite? Porque o calor do dia iniciaria uma fermentação indesejada e oxidaria o suco antes mesmo de chegar à fábrica. O frio da madrugada, antes do amanhecer, trava a química da uva, preservando a acidez e o frescor. Estas máquinas são bestas de eficiência. Elas sacodem as videiras com hastes de alta frequência, derrubando apenas as uvas maduras, enquanto ventiladores potentes sopram fora folhas e galhos instantaneamente. Uma única máquina processa 20 toneladas de uva por hora. Seriam necessários 40 trabalhadores humanos suando o dia todo para fazer o que essa máquina faz em 60 minutos. Isso permite que a Austrália venda vinhos de qualidade técnica impecável por $20, destruindo a concorrência que depende de métodos manuais, lentos e caros. Saindo dos vinhedos, vamos para o norte, onde a agricultura se parece mais com uma linha de montagem automotiva do que com uma fazenda. Bem-vindo aos campos de algodão, uma indústria que exporta 600 mil toneladas de produto por ano. Aqui não há espaço para o erro e absolutamente nenhum espaço para mãos humanas. A colheita é dominada por máquinas que são verdadeiras fábricas móveis. Estas colheitadeiras gigantes usam fusos rotativos com farpas de aço microscópicas. Elas penteiam as plantas, arrancando apenas a fibra branca e pura, deixando a planta para trás. Mas a mágica acontece dentro da máquina. Em vez de apenas coletar o algodão solto, a máquina possui um sistema hidráulico interno de força bruta.
Ela prensa o algodão ali mesmo, no campo, transformando-o em módulos redondos compactos que pesam mais de 2 toneladas cada. E não para por aí. A máquina envolve esses módulos gigantes em um filme plástico especial, protegendo o ouro branco da chuva e da poeira. É um produto finalizado e embalado antes mesmo de sair da terra. A janela de tempo é crítica. Esses módulos precisam chegar à fábrica de descaroçamento em 24 horas para garantir que a umidade não degrade a fibra. O resultado dessa engenharia é um algodão australiano que é 50% mais durável que fibras sintéticas e absorve 20% mais umidade. É a matéria-prima de luxo criada em escala industrial. Finalmente, chegamos à fronteira final, o cinturão de grãos. Aqui, a chuva é tão rara que a precipitação anual cai abaixo de 300 milímetros. Qualquer planta normal morreria de sede, mas o trigo australiano é um mutante da engenharia genética e da seleção natural. Suas raízes descem metros terra adentro, caçando umidade microscópica. E mais uma vez, os fazendeiros transformam o inferno em lucro. Em outros países, o trigo precisa ser seco em fornos industriais, caros para não apodrecer. Na Austrália, o calor brutal seca o grão, naturalmente ainda na haste, atingindo os 12% de umidade, perfeitos de graça. É uma economia de milhões de dólares em energia. Quando a colheita começa, é uma invasão mecânica. Frotas de colheitadeiras guiadas por GPS operam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Elas não param nem para descarregar. Caminhões-tanque dirigem lado a lado com as colheitadeiras em movimento, recebendo toneladas de grãos a 50 km por hora. Sensores a laser dentro das máquinas analisam o teor de proteína de cada grão em tempo real, separando o trigo premium da ração animal antes mesmo de ele sair do campo. É uma coreografia de aço e poeira, correndo contra as tempestades que podem arruinar tudo. No fim, o que a Austrália nos ensina é algo maior do que apenas agricultura. É uma lição sobre adaptação radical. Eles pegaram o continente mais seco e hostil, habitado por humanos, e em vez de recuar, construíram um sistema que usa essa hostilidade como combustível. O sol que queima também seca o trigo e as amêndoas. A vastidão que isola também permite fazendas do tamanho de países. Com satélites, genética e máquinas titânicas, menos de 10 pessoas conseguem gerir impérios de terra vermelha. A maior fazenda do mundo não é um milagre da natureza, é um triunfo da engenharia humana sobre o impossível. E é assim que o deserto alimenta o mundo. A cada 12 meses, a civilização humana realiza um feito titânico, produzindo um oceano de vinho que supera a marca de 6,9 bilhões de galões. Esta não é apenas uma bebida para banquetes de luxo, é uma máquina econômica colossal, avaliada em mais de 400 bilhões de dólares. O mistério que vamos desvendar hoje é brutal em sua simplicidade. Como um único cacho de uvas, que vale apenas alguns dólares na videira e apodreceria em dias, é transformada em um ativo que pode custar dezenas de milhares de dólares e durar séculos. Bem-vindos à alquimia industrial. A nossa jornada começa nos vastos campos da Califórnia, Washington e Oregon, onde o sol doura intermináveis fileiras de videiras. Aqui, entre o final do verão e o início do outono, ocorre uma mobilização que lembra uma operação militar. A natureza dita o prazo, mas é a engenharia pesada que executa a missão. Em grandes vinhedos comerciais, a imagem romântica de camponeses colhendo uvas manualmente foi substituída por monstros mecânicos de alta precisão. Estas não são simples ferramentas agrícolas, são colheitadeiras avançadas, cujo preço pode variar de 75 mil a mais de 500 mil dólares por unidade. O valor é alto, mas a aposta é ainda maior. Estas máquinas são a única maneira de lidar com a escala massiva necessária para alimentar o mercado global. Imagine estar ao lado de uma dessas bestas de aço enquanto ela avança sobre as fileiras. O chão treme. A máquina não corta a planta, ela a domina. Utilizando barras vibratórias sofisticadas e mecanismos de agitação, a colheitadeira envia ondas de choque controladas através da videira. A frequência é calculada perfeitamente, forte o suficiente para fazer com que as uvas maduras se soltem do caule, mas delicada o bastante para não ferir a estrutura da planta ou romper a casca da fruta.
É uma demonstração de força bruta, aplicada com a delicadeza de um cirurgião. Assim que as uvas se desprendem, elas não tocam o chão. Elas caem em um sistema de correias transportadoras integrado que as leva imediatamente para grandes compartimentos de coleta. Mas a eficiência não para por aí. Enquanto a máquina ruge pelo campo, colhendo dezenas de acres em um único dia, um sistema de triagem interno já está trabalhando. Ventiladores e grades separam folhas, galhos e detritos das frutas preciosas antes mesmo que elas saiam do vinhedo. A tecnologia substituiu centenas de mãos humanas, permitindo que as uvas sejam colhidas no pico exato de maturação, seja dia ou noite. Quando os compartimentos estão cheios, braços hidráulicos levantam a carga e a despejam em reboques robustos, que transportam toneladas de frutas frescas para a próxima etapa. A corrida contra o tempo começou. A partir do momento em que a uva sai da videira, ela começa a morrer. A missão da indústria é capturar sua alma antes que isso aconteça. Os caminhões chegam à vinícola descarregando montanhas de uvas tintas e brancas. O ar fica pesado com o cheiro doce e terroso da fruta. Aqui, a fruta entra na zona de transformação violenta. Primeiro, qualquer impureza que tenha sobrevivido ao campo é removida em correias vibratórias que sacodem a carga incessantemente. Em seguida, as uvas encontram a desengaçadeira. Esta máquina tem um objetivo singular: arrancar as uvas de seus caules remanescentes. Os caules são amargos e indesejados. Eles são descartados sem piedade. O que resta é a fruta pura, pronta para ser esmagada. Entramos agora na fase de trituração. Para o vinho tinto, este é um processo visualmente dramático. As uvas são pressionadas suavemente, rompendo as cascas e liberando o suco. Mas, e este é um detalhe crucial, as cascas e as sementes não são filtradas. Elas permanecem no suco. É nesta mistura caótica, que lembra um rio de lava rubi, que residem a cor profunda, o sabor complexo e os taninos que darão estrutura ao vinho. Nada é desperdiçado. Cada átomo de sabor é extraído à força. Esta massa líquida é bombeada para gigantescos tanques de aço inoxidável, verdadeiros reatores químicos onde ocorre a magia da fermentação. O suco não é apenas armazenado, ele é transformado. Leveduras, sejam naturais ou adicionadas, iniciam um frenesi biológico, devorando os açúcares da uva e convertendo-os em álcool. O calor gerado por esta reação é intenso e precisa ser monitorado constantemente para não cozinhar o vinho. Após essa primeira explosão de atividade, muitas vezes ocorre uma segunda transformação, mais sutil, chamada fermentação malolática. Aqui, o ácido málico, que é áspero e agressivo, é convertido em ácido lático, mais suave. É a diferença entre morder uma maçã verde azeda e beber um copo de leite cremoso. A ciência doma a natureza selvagem do suco, preparando-o para o teste final de paciência. O rugido das máquinas e o borbulhar dos tanques dão lugar a um silêncio quase religioso. O vinho é transferido para o Santuário das Adegas, onde fileiras intermináveis de barris de carvalho aguardam. O ritmo frenético da colheita e da fermentação para abruptamente. Agora, o ingrediente principal é o tempo. O vinho repousará nestes caixões de madeira por 12 a 18 meses. Mas não se engane, ele não está apenas dormindo, está evoluindo. O carvalho não é apenas um recipiente inerte. Ele é um participante ativo no processo. A madeira infunde o líquido com notas de baunilha, tosta e especiarias, adicionando camadas de complexidade que a uva sozinha jamais poderia oferecer. Mais importante ainda, a madeira respira. Através dos poros microscópicos do carvalho, minúsculas quantidades de oxigênio entram em contato com o vinho. Esta microoxigenação é vital. Ela suaviza os taninos duros, tornando a bebida aveludada e estável. É um jogo de alto risco. Se entrar oxigênio demais, o vinho vira vinagre. Se entrar de menos, ele sufoca. Durante meses, este exército de barris permanece imóvel na escuridão. Mas a vigilância é constante. Inspetores experientes, guardiões da qualidade, caminham entre as fileiras. Eles não usam sensores digitais aqui, mas sim seus próprios sentidos apurados. Eles retiram amostras diretamente dos barris, avaliando a cor, o aroma e a textura. O julgamento humano é a barreira final.
Apenas os lotes que atingem a perfeição sensorial são permitidos prosseguir. Em paralelo, em algumas vinícolas que honram tradições antigas, o processo é ainda mais visceral. Uvas são esmagadas a pé em grandes tanques abertos, uma técnica que evita a quebra das sementes amargas, preservando um equilíbrio natural que as máquinas lutam para replicar. Seja através da alta tecnologia ou da tradição suada, o objetivo é o mesmo: criar um líquido digno de ouro. No entanto, nem toda uva está destinada a se tornar vinho. Existe um universo paralelo na indústria, onde o destino da fruta é decidido não pela fermentação, mas pela estética e pelo sol. Para as uvas de mesa, aquelas que você compra no supermercado para comer frescas, as máquinas brutais de $500 mil são proibidas. A aparência é tudo. Um único arranhão ou uva esmagada pode desvalorizar um lote inteiro. Por isso, a colheita é feita inteiramente à mão. Trabalhadores qualificados movem-se silenciosamente pelas vinhas, selecionando apenas os cachos perfeitos, cortando-os com tesouras afiadas e depositando-os gentilmente em cestas macias. O valor aqui é definido pela perfeição visual e pela origem. Uma caixa de 18 libras de uvas pretas, sem sementes vinda do Peru, pode ser vendida por cerca de $48 a $55,50, competindo ferozmente com as safras da Califórnia. Após a colheita, estas uvas viajam em esteiras acolchoadas em instalações de embalagem refrigeradas, onde a velocidade se alia à delicadeza para garantir que a fruta chegue, crocante, ao outro lado do mundo. Mas há um terceiro destino, talvez o mais fascinante de todos: a mumificação solar. Falo das passas. Para criar este produto, a indústria utiliza a maior fonte de energia disponível no sistema solar, o próprio Sol. As uvas verdes, escolhidas por sua casca fina e alto teor de açúcar, não são colhidas quando maduras. Elas são deixadas na videira para morrer lentamente. Sob o calor escaldante, a água evapora e os açúcares se concentram, transformando a fruta suculenta em uma joia de energia concentrada. Quando o processo de secagem natural termina, a mecanização retorna com força total. Máquinas especializadas sacodem as videiras secas, fazendo chover passas sobre bandejas macias. O produto recolhido é levado para a fábrica, mas ele vem do campo sujo. Ele precisa ser purificado. As passas passam por unidades vibratórias que expulsam galhos e terra, seguidas por lavagens intensivas com água. E então a alta tecnologia assume. O produto passa por secadores industriais e entra na zona de classificação óptica. Lasers e câmeras escaneiam milhares de passas por segundo, detectando qualquer imperfeição de cor ou tamanho. Um jato de ar preciso dispara contra qualquer defeito, removendo-o da linha em um piscar de olhos. O que resta é embalado a vácuo, preservando a doçura da Califórnia por meses a fio. É a preservação da energia solar em forma comestível. Voltamos agora ao nosso vinho, que terminou seu longo sono nos barris. Ele está pronto para sua forma final, mas antes de chegar à sua mesa, ele precisa ser engarrafado, um processo que combina temperaturas infernais e precisão microscópica. As garrafas de vidro nascem em fornos que operam a temperaturas superiores à lava vulcânica, moldadas a partir de areia derretida. Elas chegam à linha de engarrafamento estéreis e famintas. Em uma dança mecânica de alta velocidade, as garrafas marcham por correias transportadoras. Bicos de enchimento de precisão descem e injetam o vinho com exatidão milimétrica. Não pode haver erro. Uma gota a mais é desperdício, uma a menos é fraude. Imediatamente após o enchimento, ocorre o selamento. Rolhas de carvalho ou cortiça são comprimidas e forçadas para dentro do gargalo por máquinas poderosas. Este é o momento crítico. A rolha deve vedar perfeitamente o líquido, protegendo o investimento de anos contra o oxigênio destruidor. Para vinhos premium, a rolha de carvalho é um símbolo de status, um toque final de elegância orgânica em um produto industrial. Finalmente, a garrafa recebe sua identidade. Rótulos detalhados são aplicados, contando a história da safra, da região e da variedade.
Braços robóticos empilham as caixas em paletes, criando torres de vidro e líquido prontas para cruzar oceanos. Começamos esta história com um fruto frágil pendurado sob o sol, vulnerável e barato. Terminamos com um produto robusto, capaz de viajar o mundo e envelhecer por décadas. Esta indústria de 400 bilhões de dólares não vende apenas suco de uva fermentado. Ela vende o domínio do homem sobre o tempo. Cada vez que você ouve o som de uma rolha sendo puxada, lembre-se, você não está apenas abrindo uma bebida. Você está liberando anos de trabalho, a força de máquinas gigantescas e a paciência silenciosa de uma indústria que aprendeu a transformar a natureza em arte. Imagine um país sentado sobre uma fortuna nuclear e campos de diamantes, mas que não consegue alimentar o seu próprio povo. Esta é a Namíbia, dona de mais de 11% das reservas de urânio do mundo e de minas de diamantes gigantescas no mar. Mas toda essa riqueza é inútil para matar a fome. Apenas 2% da terra deste país serve para plantar comida. O resto é um deserto brutal que devora o solo fértil um pouco mais a cada dia. Parecia o fim da linha, até que uma solução surgiu não da terra, mas das profundezas geladas e escuras do oceano. Hoje, vamos ver como uma simples planta marinha se tornou a última esperança para travar o avanço de um dos desertos mais antigos da Terra. Para entender o tamanho deste milagre, primeiro precisamos encarar o monstro que a Namíbia enfrenta. Quando pensamos em lugares difíceis de viver, imaginamos o Saara ou o Gobi, mas no sudoeste da África existe uma terra ainda mais extrema, o deserto do Namibe. Este não é apenas um lugar seco, é uma fornalha geográfica que define a vida e a morte de uma nação inteira. Estendendo-se por 2.000 quilômetros ao longo da costa, este lugar quase não conhece a chuva. Estamos a falar de apenas 2 a 10 milímetros de água por ano. Para se ter uma ideia, isso é menos do que o conteúdo de uma colher de sopa, espalhado por 1 metro quadrado, durante 12 meses inteiros. O cenário é de outro mundo. Dunas de areia erguem-se como muralhas de 300 metros de altura. Durante o dia, o sol castiga a superfície com temperaturas acima de 45 graus Celsius. É um calor que cozinha a rocha, mas assim que o sol se põe, não há alívio. O termômetro despenca para menos de 10 graus. Este choque térmico diário destrói qualquer coisa que tente crescer. O Namibe é, sem dúvida, o deserto dos desertos. Nestas condições de pesadelo, a agricultura não é apenas difícil, é uma guerra perdida. Com apenas 2% do território com água suficiente para o cultivo, a Namíbia está encurralada. A maioria dos rios aqui são fantasmas, leitos secos e poeirentos que só vêem água após tempestades raríssimas, oferecendo zero valor para quem precisa de regar uma plantação. O problema é matemático e assustador. Hoje, a agricultura do país só consegue alimentar entre 25% a 40% da população. Mas o número de bocas para alimentar não para de crescer. A população aumenta 2% todos os anos. A procura por comida dispara, enquanto a terra para plantar continua a mesma, ou pior, diminui. Se nada mudar, se a engenharia humana não intervier, o sistema alimentar do país vai entrar em colapso total. A Namíbia precisa transformar areia morta em solo vivo e rápido. Mas a natureza adora paradoxos. Enquanto a terra queima sob o sol, logo ali, a poucos metros da costa, existe um dos ecossistemas mais ricos e produtivos do planeta, a fria corrente de Benguela. Esta corrente oceânica age como uma passadeira rolante gigante, trazendo minerais e nutrientes do fundo do mar para a superfície. E é nestas águas geladas que vive o herói improvável da nossa história, a alga gigante, conhecida pela ciência como Macrocystis pyrifera. Esqueça a imagem de uma planta frágil a flutuar na maré. A alga gigante é uma máquina biológica de crescimento. É um dos organismos mais rápidos do planeta, capaz de crescer uns impressionantes 30 a 60 centímetros num único dia. Pense nisso, você pode quase vê-la crescer a olho nu. Ela forma florestas subaquáticas massivas, com caules que sobem do fundo do mar até a superfície, atingindo alturas de 50 a 60 metros. São verdadeiros arranha-céus biológicos. Mas o segredo não é apenas o tamanho,
é o que está dentro dela. Esta alga é uma esponja de nutrientes. Ela suga da água mais de 60 minerais diferentes, aminoácidos e compostos que estimulam a vida. Ela é rica em potássio, cálcio e elementos raros que o solo seco da Namíbia desesperadamente precisa. Basicamente, a corrente fria de Benguela entrega um buffet ilimitado de comida, e a alga empacota tudo isso na sua estrutura. Quando colhida e processada, ela deixa de ser apenas uma planta do mar para se tornar um supercombustível para a terra. É uma fonte de recursos renovável e quase infinita, crescendo bem ao lado de um país faminto. Saber que o recurso existe é uma coisa, extraí-lo em escala industrial é outra completamente diferente. Quando a ideia de cultivar florestas no oceano para salvar o deserto foi proposta, muitos acharam que era loucura. Mas hoje, ao largo da cidade de Lüderitz, a loucura tornou-se uma operação de engenharia de alta precisão. A empresa Kelp Blue instalou o que é considerado o primeiro modelo industrial de cultivo de algas em toda a África. Não imagine pescadores com redes simples. Isto é agricultura de alta tecnologia em alto mar. Eles usam um sistema de âncoras e linhas submersas que criam uma grelha estável debaixo de água. Esta estrutura permite que as algas cresçam verticalmente, aproveitando ao máximo os nutrientes da corrente, sem serem arrastadas pelas ondas fortes. A escala é ambiciosa. Em 2024, já existiam mais de 30 hectares destas fazendas azuis, com planos para expandir para 6.400 hectares. A colheita é feita com a precisão de um cirurgião. Semanalmente, navios especiais e mergulhadores monitorizam o crescimento. Eles não arrancam a planta inteira, isso destruiria a floresta. Em vez disso, eles apenas cortam a parte superior, a copa da alga, como se estivessem a podar uma árvore. Isso garante que o ecossistema continue vivo e a crescer para a próxima colheita. A logística é uma corrida contra o tempo. Assim que a alga sai da água fria, ela começa a decompor-se. Por isso, precisa de ser transportada para a terra no mesmo dia. Na fábrica em Lüderitz, a transformação começa. A alga é lavada, moída até virar uma pasta e entra num sistema de fermentação biológica. Aqui, a engenharia química assume o comando, separando a alga em produtos valiosos, bioestimulantes para plantas e compostos para reviver o solo. O que era uma alga gigante e viscosa transforma-se num líquido verde, um elixir tecnológico pronto para ser injetado nas veias da terra seca. O momento da verdade acontece quando este líquido toca o solo implacável da Namíbia, e os resultados parecem desafiar as leis da natureza. Quando os agricultores começaram a aplicar o fertilizante de algas, terras que estavam rachadas e mortas pela seca começaram a mudar. O solo pálido e duro como pedra tornou-se mais escuro, solto e, o mais importante, começou a reter água como uma esponja. Não é apenas uma questão de nutrir a planta, é sobre reconstruir a casa onde a planta vive. Após apenas 2 ou 3 estações de uso, as fazendas experimentais registraram aumentos de colheita que variam de 25% a mais de 60%. Culturas como milho e milheto, que antes lutavam para sobreviver aqui, agora crescem fortes e estáveis. Mesmo em anos onde a chuva falha quase totalmente, as plantas tratadas com algas resistem e sobrevivem, o que é um milagre num lugar onde a água é ouro. Mas a transformação vai mais fundo. A vida microscópica voltou. As minhocas reapareceram. A atividade de micróbios no solo disparou. O solo foi literalmente ressuscitado. E para os agricultores, isto significa liberdade econômica. Eles reduziram a dependência de fertilizantes químicos caros importados, cortando os custos de produção entre 30% e 50%. A alga não trouxe apenas comida, trouxe independência. A revolução das algas não se limita a salvar o solo da Namíbia. Do outro lado do continente, no Quênia e na Tanzânia, esta planta está a salvar comunidades inteiras da pobreza. Aqui, o impacto é humano e massivo. Na Tanzânia, as algas tornaram-se o terceiro maior produto de exportação do país, superando quase tudo o resto que sai do mar. Imagine 25 mil agricultores, a maioria mulheres, que encontraram no mar o sustento que a terra já não lhes dava. Aldeias costeiras que antes dependiam de uma pesca incerta, agora transformaram-se em centros de processamento.
No Quênia, em lugares como Kibuyuni, onde a seca destruiu a agricultura tradicional, as algas trouxeram uma nova vida. O que começou com algumas cordas na água no início dos anos 2000, cresceu para uma indústria que exporta para a China, França e Estados Unidos. Famílias que antes lutavam para ganhar alguns dólares, agora geram receitas de dezenas de milhares, criando sabonetes, shampoos e produtos alimentares. O mais incrível é que nem o Quênia nem a Tanzânia têm boas condições para a agricultura tradicional. Mas com as algas, eles não precisam de solo fértil nem de água doce. Eles só precisam do oceano e do sol. É uma indústria que transforma nada em tudo. Mas as ambições desta indústria vão muito além da comida. Estamos a olhar para um futuro onde a alga pode substituir o plástico. Cientistas na Austrália e na Alemanha já criaram revestimentos a partir de extratos de algas, que são resistentes à água, ao calor e ao óleo, tal como o plástico derivado do petróleo. A diferença: este material desaparece na natureza sem deixar rastro. Imagine um mundo onde a embalagem do seu hambúrguer é feita de algas e se dissolve no jardim em vez de ficar 1000 anos num aterro. Além disso, estas florestas subaquáticas funcionam como pulmões gigantes para o planeta. Tal como as florestas na Terra, o kelp absorve dióxido de carbono e cria refúgios para a vida marinha. É um corredor ecológico que beneficia todo o oceano. No entanto, como qualquer grande inovação, esta também enfrenta ceticismo. Nos Estados Unidos e na Europa, o debate aquece. Especialistas questionam se as florestas de algas realmente armazenam carbono para sempre no fundo do mar, ou se ele volta para a atmosfera quando a planta morre e se decompõe. Será uma solução real para o clima ou apenas uma jogada de marketing para vender créditos de carbono? É uma pergunta válida. Mas para a Namíbia, a resposta é simples e prática. Enquanto os cientistas debatem em salas com ar-condicionado, as algas já estão a trabalhar. Elas estão a dar empregos, a limpar o oceano e, o mais vital, a transformar areia morta em campos de milho. A teoria pode ser discutível, mas a espiga de milho na mão de um agricultor é real. Das dunas escaldantes do Namibe que tocam o céu, até as águas escuras e geladas da corrente de Benguela. A Namíbia, um país com apenas 2% de terra viva, encontrou a sua salvação nos 98% de oceano que ninguém olhava. A alga gigante provou ser mais do que uma planta viscosa. É uma peça de engenharia natural capaz de desafiar o deserto. Esta história ensina-nos uma lição poderosa. Mesmo quando parece que os recursos acabaram e a terra está exausta, a natureza oferece uma saída, muitas vezes no lugar mais inesperado. A esperança, afinal, não caiu do céu. Ela subiu do fundo do mar. Imagine uma inclinação de 159%. Isso não é uma estrada, é uma parede vertical de rocha nos Alpes suíços. Aqui a gravidade não perdoa, e um erro de cálculo significa o fim. No entanto, engenheiros decidiram suspender um sistema de transporte de 800 metros de altura neste abismo, onde é impossível até ficar de pé. Como ancorar toneladas de aço em um penhasco vertical. Bem-vindos à construção mais extrema do mundo. Estamos diante de um desafio que a natureza nunca pretendeu que fosse vencido. O cenário é a região sul da Suíça, um dos terrenos mais acidentados e hostis da Europa. A missão parece suicida: construir uma linha de teleférico chamada Stechelberg-Müren, que se estende por mais de 1,1 quilômetro de distância. Mas a distância não é o problema. O problema é que, nesse trajeto curto, a linha precisa subir quase 800 metros de pura elevação. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de cabines que carregam 85 pessoas subindo uma encosta que atinge um gradiente máximo de 159%. É tão íngreme que se você tentasse escalar, cairia para trás. Poucos sistemas de transporte no planeta ousam tentar algo assim. Mas antes que possamos falar sobre cabines ou cabos, precisamos falar sobre o chão, ou melhor, a falta dele. A milhares de metros acima do nível do mar, não existe terra plana. O solo é rocha nua, exposta aos ventos ferozes e à neve pesada. Engenheiros veteranos tiveram que tomar uma decisão ousada: projetar uma inclinação de 60 graus.
É o único desenho que a montanha aceita. Mas para construir as estações, eles precisam criar uma plataforma onde só existe precipício. A solução é bruta, é explosiva. Eles usam detonação controlada para esculpir a montanha. Não é apenas explodir pedras, é cirurgia geológica. Os trabalhadores perfuram uma grade de buracos na rocha, espaçados entre algumas dezenas de centímetros a mais de 1 metro. Dentro de cada buraco, vai uma quantidade de explosivo calculada com precisão farmacêutica. O objetivo não é apenas quebrar a pedra. Se a explosão for muito forte, ela pode criar rachaduras profundas na montanha, desestabilizando a própria base onde a estação vai ficar. Por isso, as explosões são disparadas em sequência, uma cascata de força, e não todas de uma vez. É uma dança perigosa de fogo e pedra para rebaixar o terreno exatamente para o nível do projeto. Quando a poeira baixa, toneladas de rocha quebrada são removidas, revelando finalmente uma superfície nivelada. A fundação foi conquistada à força. Agora que temos um local para construir, surge um problema logístico que faria a maioria das empresas desistir. Estamos isolados nas nuvens. Não há estradas aqui. Nenhum caminhão de cimento consegue subir uma parede vertical. Nenhum guindaste gigante pode dirigir até o local. Como levar milhares de toneladas de aço e concreto para o topo de uma agulha de pedra? A resposta dos engenheiros é construir um sistema de transporte apenas para construir o sistema de transporte. Eles instalam um teleférico temporário. Pense nisso como uma artéria vital feita de aço, bombeando materiais para o coração da obra. Este não é um passeio turístico, é um sistema de logística aérea bruta. Cada viagem deste elevador de carga carrega entre 1 e 3 toneladas de material. Vigas de aço, sacos de cimento, formas de madeira e até pequenas máquinas são amarradas a paletes e lançadas no vazio. A viagem é lenta e agonizante, com vãos que se estendem por centenas de metros sobre o terreno puro. Cada carga leva de 20 a 40 minutos para chegar ao destino. E o maior inimigo aqui é o vento. A essa altitude, uma rajada forte pode transformar uma carga de 3 toneladas em um pêndulo mortal. Os operadores precisam planejar cada levantamento com cuidado obsessivo, monitorando o clima segundo a segundo. Se o vento soprar muito forte, a obra para. Tudo depende desse fio de aço provisório. É a única ligação entre a civilização e o canteiro de obras no céu. Com os materiais finalmente chegando ao topo, começa a construção da estação. Este edifício não é apenas uma sala de espera, é uma âncora. Ele precisa segurar a força titânica dos cabos que tentarão puxá-lo montanha abaixo. A equipe define a linha central do edifício com precisão de laser e começa a perfurar o leito rochoso. Eles inserem hastes de ancoragem de aço profundamente na pedra sólida. É como se estivessem aparafusando a estação ao esqueleto do planeta. Uma vez que as fundações estão presas, começa o vazamento de concreto. Mas a altitude traz outro desafio, o frio extremo. O concreto é temperamental. Se congelar antes de curar, ele perde a força. A equipe precisa compactar o concreto com cuidado e controlar rigorosamente o tempo e a temperatura. É uma corrida contra o clima. Eles constroem pisos, vigas e paredes de suporte que formam o esqueleto da estação. Sobre esse concreto, eles instalam grandes bases de aço e quadros de suporte para os equipamentos mecânicos. Aqui, a precisão é tudo. Eles estão ajustando pólias e engrenagens gigantes a milhares de metros de altura. Se cometerem um erro de alinhamento agora, não há como chamar um caminhão de serviço para consertar depois. Reparos aqui são quase impossíveis. Por fim, a estação recebe sua pele externa. Painéis de metal e vidro. Isso não é estética, é um escudo. Essa armadura protege o maquinário sensível contra ventos uivantes, gelo e neve pesada, permitindo que o sistema opere no inferno branco dos Alpes. Enquanto a estação luta contra o frio na montanha, a verdadeira espinha dorsal do projeto está nascendo em uma fábrica distante. Estamos falando dos cabos de aço. Este é o coração de todo o sistema. Um cabo de teleférico não é uma barra sólida. Se fosse, quebraria na primeira curva. Ele é uma maravilha da flexibilidade e força. Aço de alta resistência é puxado em fios finos, com diâmetros precisos. Em seguida, máquinas colossais torcem esses fios juntos, em um padrão complexo para formar pernas de cabo.
É como uma corda, mas feita de metal indestrutível. Durante a torção, a tensão de cada fio individual é monitorada continuamente. Se um fio estiver mais frouxo que o outro, a carga não será distribuída igualmente e o cabo pode falhar. O cabo passa então por sistemas de prensagem e compactação para estabilizar sua estrutura interna. Alguns são revestidos com camadas protetoras para resistir à corrosão da umidade alpina. O resultado são carretéis maciços de cabo, cada um pesando dezenas de toneladas. E agora eles precisam sair da fábrica. O transporte é uma missão por si só. Esses carretéis gigantes são carregados em reboques especiais de plataforma baixa. O caminhão precisa navegar por estradas estreitas e curvas fechadas, rastejando em direção à montanha. Embora a fábrica esteja a apenas cerca de 40 quilômetros do local da construção, a viagem pode levar uma semana inteira. É um desfile lento de peso bruto, movendo-se com cuidado cirúrgico para não tombar nas estradas sinuosas. Chegamos agora a uma das fases mais visuais e perigosas, a montagem das torres. As torres de teleférico não vêm prontas, elas são gigantescas demais. Elas são fabricadas como módulos de aço individuais na fábrica, pré-perfurados para parafusos com precisão milimétrica. Cada peça deve se encaixar perfeitamente na outra. Mas como você monta uma torre de aço em uma encosta onde não há espaço para um guindaste? Você usa um guindaste que voa. Cada seção da torre é levada por um helicóptero. Imagine a cena, um helicóptero pairando no ar rarefeito, segurando um módulo de aço de várias toneladas, enquanto trabalhadores no solo tentam guiá-lo para a posição correta. O vento dos rotores, o barulho ensurdecedor, o abismo logo ao lado. Assim que o módulo toca a base, a equipe corre para prendê-lo com centenas de parafusos de alta resistência. Eles usam chaves de torque para apertar cada parafuso a um valor exato. Não é força bruta, é precisão calibrada. Antes de trazer a próxima peça, eles usam equipamentos de topografia para verificar o alinhamento vertical da torre. Um erro de milímetros na base se tornaria um desvio de metros no topo. No topo da torre, eles instalam os rolos de guia. São conjuntos de roldanas que pesam centenas de quilogramas. Sua posição deve ser perfeita para que o cabo passe suavemente. Se estiverem desalinhados, o cabo se desgastará rapidamente, colocando tudo em risco. É um jogo de Lego para gigantes, jogado na beira do precipício. A estrutura está pronta. Agora vem o sangue do sistema, o cabo principal. Mas você não pode simplesmente puxar um cabo de aço titânico morro acima. Ele é pesado demais. A instalação é feita em etapas como uma boneca russa. Primeiro, um helicóptero ou guincho leva uma corda temporária fina e leve através das torres. Usando essa corda leve, a equipe puxa uma corda um pouco mais grossa, e depois outra e outra, degrau por degrau, aumentando o tamanho e a carga. Finalmente, eles têm uma corda forte o suficiente para puxar o monstro, o cabo principal de aço. Guinchos de alta capacidade na estação puxam com força bruta, enquanto sistemas de freio na outra ponta seguram o cabo para que ele não deslize descontrolado. Durante todo esse processo, o cabo nunca deve tocar o solo ou roçar nas pedras. Isso danificaria os fios externos. Ele deve flutuar, suspenso no ar. A velocidade é lenta, monitorada metro a metro. Quando o cabo finalmente percorre todo o trajeto, chega o momento da verdade, a emenda. As duas pontas do cabo precisam ser unidas para formar um loop infinito. Não há solda aqui. O aço perderia sua têmpera com o calor. A união é feita manualmente. É uma arte chamada splicing. Trabalhadores em plataformas suspensas, balançando sobre o abismo, desenrolam os fios de aço das pontas do cabo e os entrelaçam uns nos outros, seguindo um padrão matemático complexo. É um trabalho manual e insano. Eles estão tecendo aço com as próprias mãos. Quando o cabo é esticado sob tensão, os fios se apertam uns contra os outros. A própria força que tenta separar o cabo é o que mantém a emenda unida. Não há ponto fraco mecânico. É uma fusão perfeita feita de atrito e geometria. Com o cabo no lugar, faltam apenas os passageiros, ou melhor, as cápsulas que os protegerão. As cabines não são padrão. Elas são projetadas sob medida para esta rota específica, feitas de ligas de alumínio e aço leve.
Elas precisam ser leves para não sobrecarregar o cabo, mas fortes o suficiente para resistir a ventos de tempestade. Painéis, pisos de vidro, portas automáticas, tudo é montado na fábrica. O sistema de suspensão que conecta a cabine ao cabo é ajustado com precisão. As cabines são levadas para a base da montanha em veículos especiais e, em seguida, levantadas por helicóptero para serem acopladas ao cabo. O alinhamento aqui é crítico para evitar que a cabine balance ou torça durante a viagem. Em seguida, a alma elétrica é instalada. Sensores, cabos de comunicação e sistemas de controle são conectados. O cérebro do sistema é configurado para gerenciar a velocidade, a aceleração e, o mais importante, a parada. E então começam os testes. O coração mecânico do sistema, motores elétricos potentes e caixas de câmbio gigantes ganha vida. Eles transmitem torque para as polias que movem o cabo. Primeiro, o sistema roda vazio. Depois, vem os sacos de areia. Toneladas de areia são carregadas nas cabines para simular o peso máximo de passageiros. Os engenheiros observam tudo: vibrações, comportamento do vento e a resposta dos freios. Eles testam paradas de emergência na parte mais íngreme da linha, naquela inclinação absurda de 159%. Os freios devem morder o cabo e segurar a carga instantaneamente. Não pode haver deslizamento. Somente quando cada teste é passado com perfeição, o sistema é aprovado. Olhe agora para a montanha. Onde antes havia apenas rocha impiedosa e vento gelado, agora duas cabines futuristas deslizam silenciosamente. Elas sobem a parede vertical como se a gravidade não existisse. 800 metros de subida em minutos. O que parece mágica é, na verdade, o triunfo da engenharia, do aço e da coragem humana sobre a força bruta da natureza. Bem-vindos ao topo do mundo. Existe uma máquina que pesa mais de 100 toneladas. Ela é construída com um único propósito: puxar o peso equivalente ao de um navio inteiro, mas em terra. No entanto, toda esta força colossal depende de um único detalhe. Um defeito tão pequeno, mais fino que um fio de cabelo humano, que não pode ser visto a olho nu. Numa fábrica colossal, equipas de robôs e engenheiros procuram esta falha invisível. Se eles falharem, o resultado pode ser catastrófico. Como é que os seres humanos constroem monstros de aço com a precisão de um joalheiro? Esta é a história de como a engenharia pega em aço frio e bruto e o transforma no poder que move o mundo. Tudo começa com o aço, não em barras, mas em bobinas gigantescas. Rolos massivos de aço pesando toneladas são levantados por guindastes e desenrolados como se fossem papel, entrando em sistemas de corte automatizados. Mas as lâminas tradicionais não seriam suficientes para isto. A definição da forma vem do fogo concentrado. Laser CNC de alta potência disparam um feixe de luz focado. Este não é um laser comum. Ele atinge temperaturas que excedem os 6.000 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A essa temperatura, o laser não corta o aço. Ele o vaporiza instantaneamente, perfurando placas com até 1 polegada de espessura. O mais impressionante é o resultado. O corte que deixa para trás é tão incrivelmente suave e preciso que quase não requer qualquer tratamento adicional, como lixamento ou polimento. Manter este poder de corte tem um custo. Cada máquina de corte a laser consome entre 15 e 20 kW de potência. É o equivalente ao consumo de eletricidade de uma pequena oficina inteira, focado num único ponto mais fino que uma agulha. Num ambiente de produção em massa, um erro de programação ou um ligeiro desvio significa que uma placa de aço de vários metros é instantaneamente arruinada e enviada para reciclagem. Depois que as peças são cortadas, elas são transferidas para prensas hidráulicas massivas. Aqui, forças de milhares de toneladas descem sobre o metal. Não é um martelo, é uma pressão lenta e esmagadora. Esta força incrível dobra o aço plano nas formas complexas que se tornarão o chassis, as paredes laterais ou as seções do tejadilho da locomotiva. Cada peça finalizada é então numerada, catalogada e colocada em transportadores, pronta para a fase mais crítica da construção, a unificação. Agora, estas milhares de peças de aço individuais devem tornar-se uma só.
O processo acontece em oficinas gigantescas, com áreas que cobrem centenas de milhares de pés quadrados, o equivalente a vários campos de futebol. Placas de aço pesando vários milhares de libras cada são posicionadas em gabaritos de montagem especializados. Pense neles como moldes gigantes. Braçadeiras hidráulicas fixam cada peça exatamente de acordo com o projeto digital. Nada se pode mover, nem mesmo 1 milímetro. Quando tudo está seguro, os robôs assumem o controle. Começa um balé de braços robóticos. São máquinas de soldadura por arco automatizadas. Elas deslizam pelas junções designadas, criando costuras de metal fundido a temperaturas que ultrapassam os 5.000 graus Fahrenheit, ou 2.760 graus Celsius. Isto é crucial. A esta temperatura, a solda não está apenas a colar as peças, ela está a fundir as bordas das placas, tornando-as uma única peça de aço monolítica. É aqui que os engenheiros procuram aquela falha invisível mencionada no início. Sensores laser 3D e sistemas de ultrassom industrial examinam cada centímetro da estrutura. O ultrassom penetra no aço sólido, procurando por bolhas de ar ou fendas internas, falhas com menos de 1/100º de polegada. Esta é a espinha dorsal da locomotiva. Se a espinha dorsal falhar sob a tensão de puxar milhares de toneladas, tudo falha. As armações que passam nesta inspeção rigorosa, agora pesando mais de 100.000 libras, mais de 45.000 quilos, são levantadas por guindastes e transferidas para a próxima estação. Esta estrutura colossal, esta caixa de aço de 100.000 libras, é por enquanto estática. Ela precisa de pernas para se mover e para sobreviver à brutalidade dos trilhos. Começa a instalação dos bogies, ou truques, os conjuntos de rodas complexos que suportam toda a locomotiva. Mas, primeiro, as próprias rodas são inspecionadas com uma precisão quase inacreditável. Cada conjunto de rodas é colocado numa plataforma de balanceamento. Sensores laser examinam a circunferência para verificar o arredondamento e o alinhamento. Os desvios não podem exceder alguns milésimos de polegada. Um erro maior, quase invisível a olho nu, faria com que o comboio, a alta velocidade, vibrasse tão violentamente que poderia literalmente desfazer-se. Na estrutura de aço soldada do truque, são montados amortecedores hidráulicos gigantes e molas helicoidais. Pense nisto como a suspensão de um carro de Fórmula 1. Mas construída para suportar o peso de uma casa inteira e absorver os impactos constantes vindos dos trilhos. Os eixos das rodas são então pressionados firmemente nos rolamentos. Isto não é feito com parafusos. É usado um equipamento hidráulico pesado que aplica uma força imensa. A união é tão perfeita e apertada que o eixo e o rolamento tornam-se funcionalmente uma peça única. Finalmente, os conjuntos de travões de disco massivos são instalados, prontos para controlar e parar uma massa de centenas de toneladas em movimento. A locomotiva tem agora uma armação e rodas, mas precisa de um coração para gerar energia e de um cérebro para a controlar. Muitos pensam que o motor diesel de uma locomotiva funciona como o de um caminhão, girando as rodas diretamente, mas a verdade é muito mais inteligente e eficiente. No compartimento central, o motor diesel e o seu gerador, ou alternador, são cuidadosamente baixados e fixados. Este motor diesel é, na verdade, uma central elétrica móvel. A sua única função é queimar combustível para girar o alternador. É o alternador que transforma essa rotação em grandes quantidades de energia elétrica. Essa eletricidade é então enviada para os motores de tração, que estão alojados dentro dos próprios truques, junto às rodas. São estes motores elétricos que realmente fazem as rodas girar. É um sistema híbrido gigante. Mas como controlar tudo isto? É aí que entra o cérebro, o Sistema de Controlo e Monitorização do Comboio, ou TCMS. É o sistema nervoso da máquina. Esta rede complexa de computadores e sensores supervisiona milhares de sinais em simultâneo. Ele lê tudo: a temperatura do motor, a velocidade exata de cada roda, a energia a ser usada, quanto o maquinista está a travar, se uma porta está aberta. O cérebro sabe de tudo e faz milhares de microajustes por segundo para garantir que a locomotiva opera com máxima eficiência e segurança.
a máquina está montada. O seu coração bate e o seu cérebro está online. Mas antes de ser autorizada a sair da fábrica, ela enfrenta o seu exame final, uma série de testes que os engenheiros chamam de punitivos. Primeiro, o teste estático. A locomotiva é ligada. Os engenheiros em terra verificam cada circuito, luzes, travões, sinais, computadores. Tudo é ligado, verificado e testado no lugar para garantir que não há erros elétricos. Se passar, segue-se o teste dinâmico. A locomotiva é conduzida para bancos de rolos maciços. O chão da fábrica treme quando os motores são ligados. A locomotiva está a correr a toda velocidade, mas sem sair do lugar. Os rolos debaixo das suas rodas estão a aplicar uma resistência imensa. Eles simulam o esforço de puxar 50 vagões carregados, ou mais, numa subida íngreme. O motor é levado ao limite absoluto durante horas, para garantir que não sobreaquece e que todos os sistemas funcionam sob pressão máxima. Uma vez aprovada, a máquina entra na área de acabamento. Ela precisa de uma armadura contra os elementos. A superfície de aço inteira é limpa por jato de areia de alta pressão. Este processo remove qualquer vestígio de ferrugem, óleo ou detritos, deixando o metal puro. Imediatamente, uma camada de primário anticorrosivo é aplicada. Este é o escudo. Depois, dentro de cabines de pinturas seladas e com controle de umidade, robôs aplicam várias camadas de cor. Finalmente, um verniz transparente é aplicado por cima. É uma camada de sacrifício, desenhada para aguentar a chuva, a neve, o sol intenso e os detritos dos trilhos durante décadas, mantendo a pintura vibrante por baixo. A locomotiva está completa, numerada e com o seu logótipo a brilhar. Mas, por mais perfeita que seja, ela é inútil sem um caminho que possa suportar o seu peso. E essas vigas de aço maciças, os trilhos, têm a sua própria jornada de produção, não menos complexa. A viagem de um trilho começa nas profundezas da Terra, com milhares de toneladas de minério de ferro. Em altos fornos e fornalhas de arco elétrico, o minério é fundido. As temperaturas atingem mais de 2.900 graus Fahrenheit, ou 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão ativo. A este calor, o ferro torna-se um líquido brilhante. Ligas cruciais como o manganês e o crômio são adicionadas neste momento. Pense neles como vitaminas para o aço. Eles não aumentam muito o volume, mas aumentam imensamente a força e a resistência ao desgaste. O aço fundido é então transferido para poços de imersão. São essencialmente piscinas de calor, mantidas a mais de 2.200 graus. O aço não pode arrefecer demasiado depressa, senão racha por dentro. Deste poço, os blocos de aço incandescentes, brilhando a vermelho vivo, entram na linha de laminagem. Eles passam por uma série de rolos de liga maciça, cada um pesando dezenas de toneladas. Pense num rolo de massa gigante. Os rolos espremem o aço quente, esticando e afinando, passando por laminadores de desbaste, intermediários e, finalmente, de acabamento. Com cada passagem, o aço é forçado a assumir o famoso perfil em I, a forma perfeita desenhada para suportar uma pressão imensa vinda de cima, enquanto se mantém estável na base. Jatos de água de alta pressão arrefecem a superfície para controlar a temperatura, enquanto o núcleo permanece maleável. O resultado são trilhos de aço perfeitos, com dezenas de metros de comprimento. E sabia disto? Como vimos, a maioria das locomotivas diesel que vê hoje são, na verdade, híbridos elétrico-diesel. O motor diesel gigante funciona apenas como um gerador massivo para alimentar os motores de tração elétricos que movem as rodas. E o propósito de tudo isto? Só nos Estados Unidos, o valor das mercadorias transportadas por comboio excede os 700 mil milhões de dólares todos os anos. Os trilhos não são apenas metal, são as artérias de aço da economia moderna. E, finalmente, o corte a laser, usado para criar a estrutura da locomotiva, é tão preciso, atingindo 6.000 graus, que o corte que deixa para trás é incrivelmente suave, quase sem necessidade de qualquer tratamento ou polimento adicional. Começamos esta jornada com uma falha, um defeito invisível, mais fino que um cabelo humano, procurado por robôs dentro de uma estrutura de aço. É por causa desta obsessão pela precisão, este controle de qualidade, levado ao extremo, que esta máquina de 100 toneladas pode fazer o seu trabalho.
puxar milhares de toneladas de carga, dia após dia, ano após ano. O processo de construção de uma locomotiva é uma cadeia fechada de operações, onde cada placa de aço, cada solda e cada circuito elétrico é rigorosamente controlado. O resultado não é apenas um meio de transporte, é a fundação da nossa indústria e a ligação vital da sociedade moderna. Por trás de cada comboio que passa, existe uma linha de produção imensa, onde a engenharia humana pegou em aço frio e bruto e o transformou no poder que literalmente move o mundo. Você já imaginou navegar com um navio sobre o pico de uma montanha? Não em um filme de ficção científica ou em um sonho distante, mas na vida real. Imagine olhar para fora do convés e, em vez de água, ver o topo de árvores e penhascos a centenas de metros abaixo de você. Isso é exatamente o que acontece na província de Guizhou, na China. Lá, engenheiros construíram um elevador titânico que ergue navios inteiros à altura de um arranha-céu de 66 andares. Mas por que alguém gastaria bilhões para fazer barcos voarem? A resposta revela uma batalha épica entre a necessidade de energia e o desejo de dominar a natureza. Para entender essa loucura da engenharia moderna, precisamos olhar para o mapa da China, uma nação que transformou a construção de represas em uma arte de escala planetária. O país é responsável por cerca de 1/3 de toda a energia hidrelétrica gerada no mundo. Estamos falando de uma produção colossal de 391 gigawatts. De um total mundial de 1.360 gigawatts. É uma quantidade de energia capaz de alimentar continentes inteiros. E para alcançar esses números, eles precisam domar rios selvagens em terrenos impossíveis. A província de Guizhou é o cenário perfeito para esse desafio. É uma região onde 92,5% da terra é composta por montanhas e colinas íngremes. Construir rodovias ou ferrovias aqui é um pesadelo logístico e financeiro. O terreno é simplesmente hostil demais para o transporte terrestre convencional. No entanto, a região é abençoada com rios poderosos, como o rio Wu, um afluente vital do poderoso rio Yangtze. O potencial hidrelétrico aqui é gigantesco, ocupando o 6º lugar em toda a China, com mais de 18 milhões de quilowatts esperando para serem colhidos. Para aproveitar essa força bruta da natureza, o governo construiu a represa de Guptan, uma muralha de concreto em arco que se ergue a 232 metros de altura. Mas toda represa tem um preço oculto. Ela cria um muro intransponível no meio da estrada fluvial. O rio, que antes era uma artéria de transporte vital conectando a província ao coração econômico da China, foi bloqueado. A diferença nos níveis de água antes e depois da barragem era tão extrema que os métodos tradicionais de travessia eram inúteis. As eclusas comuns, aquelas escadas de água que vemos em canais pelo mundo, não funcionariam aqui. O abismo era profundo demais, o paredão alto demais. Os engenheiros se viram diante de um impasse. Eles tinham a energia, mas haviam matado o transporte. A solução? Fazer o impossível. Eles decidiram que, se os navios não podiam navegar através da montanha, eles seriam elevados por cima dela. O que nasceu desse dilema é o sistema de elevação de navios de Gulpitan, uma maravilha que desafia a gravidade. Não se trata de um único elevador, mas de uma série complexa de 3 elevadores separados, trabalhando em harmonia para realizar o impensável. Quando uma embarcação se aproxima da base da represa, ela não enfrenta uma eclusa lenta, ela entra em um edifício alto, uma torre de concreto que esconde uma maquinaria colossal. Dentro dessa estrutura, o navio flutua em uma câmara cheia de água. Cabos de elevação massivos, enrolados em 2 fileiras de tambores gigantes e conectados a caixas de engrenagens em ambos os lados, começam a girar. Para um observador comum, pode parecer um processo lento e pesado, cheio de peças móveis. Mas, na realidade, essa complexidade é o segredo da velocidade. Esse sistema consegue elevar um navio de 500 toneladas em cerca de 10 minutos. Em questão de momentos, uma embarcação de passageiros ou de carga está pairando no ar, deixando o nível do rio muito para trás. O primeiro elevador leva o navio a uma altura impressionante de 72 metros, mas isso é apenas o aquecimento. O sistema foi projetado para lidar com embarcações pesando até 1.800 toneladas.
O objetivo final é elevar esses navios a uma altitude total combinada de 199 metros. Vamos colocar esse número em perspectiva para sentir o verdadeiro peso dessa realização. Isso é equivalente a levantar um navio ao topo de um prédio de 66 andares. Se a grande pirâmide de Gizé estivesse ao lado dessa represa, você olharia para o topo dela de cima para baixo, pois ela tem apenas 139 metros. A Estátua da Liberdade? Com seus 93 metros, ela pareceria um brinquedo ao lado dessa ascensão titânica. Após sair do primeiro elevador, o navio navega até o segundo, que realiza a parte mais brutal do trabalho, elevando a carga por mais 127 metros verticalmente. É uma coreografia industrial de precisão absoluta, onde milhares de toneladas de aço e água são movidas contra a gravidade, com a delicadeza de um relógio suíço. E finalmente, após vencer essa escalada, há um terceiro elevador no final do trajeto, que desce o navio cerca de 47 metros para depositá-lo suavemente nas águas calmas atrás da represa. Mas subir verticalmente é apenas metade da batalha. O terreno de Guizhou é tão acidentado que não bastava levantar os navios. Eles precisavam atravessar os picos e vales entre os elevadores. Tradicionalmente, não se coloca muito esforço na distância entre elevadores, mas aqui não havia rio plano para navegar. A solução dos engenheiros chineses foi construir o que só pode ser descrito como rios no céu. Eles criaram aquedutos, canais de concreto suspensos no ar, que conectam as torres dos elevadores. Imagine estar no convés desse navio. Você flutua em um canal artificial, mas ao seu redor não há terra firme, apenas o vazio de um desfiladeiro. É uma visão surreal. E quando a montanha se tornava alta demais até para os aquedutos, eles não a contornavam, eles a atravessavam. A República Popular da China, especialista em construção de infraestrutura pesada, utilizou máquinas tuneladoras massivas para perfurar a rocha sólida. O resultado é uma via navegável que se estende por 2,3 quilômetros, passando por cima de abismos em aquedutos e mergulhando na escuridão de túneis escavados no coração da montanha. Esse caminho nas nuvens e através da pedra resolveu o problema de nadar sobre as montanhas. É uma prova de que, para a engenharia moderna, a geografia não é um destino, mas um desafio a ser superado. Mas enquanto Gupitã detém o recorde de complexidade e altura, com seus múltiplos estágios, existe outro monstro na China que domina pela pura força bruta e capacidade de carga. Se viajarmos para a Represa das Três Gargantas, a maior usina hidrelétrica do planeta, encontraremos uma máquina de escala ainda mais intimidante. Aqui, o objetivo não é apenas a altura, mas o peso massivo. O elevador de navios das Três Gargantas foi projetado para erguer embarcações de até 3.000 toneladas. Estamos falando de navios de carga sérios, cheios de mercadorias que alimentam a economia global. A escala desse elevador é difícil de compreender sem ver. Ele possui uma piscina, ou câmara de navios, que tem 120 metros de comprimento e 18 metros de largura. A quantidade de água que ela segura é aproximadamente igual a 4 piscinas olímpicas inteiras. E essa estrutura colossal, pesando milhares de toneladas, é elevada a uma altura de 113 metros acima do solo. Embora não seja tão alto quanto o sistema combinado de Gulpitan, ele realiza esse feito em um único estágio massivo. A segurança aqui é uma obsessão. A região pode ser sujeita à atividade sísmica e um terremoto com um navio suspenso a 100 metros de altura poderia ser catastrófico. Para evitar desastres, os engenheiros instalaram 4 conjuntos de mecanismos de acionamento dispostos simetricamente, que seguram a câmara rigidamente em 4 pontos. Isso elimina o balanço causado pela água se movendo dentro da câmara. Além disso, existem mecanismos de amortecimento projetados para absorver choques e vibrações. Em caso de terremoto, essas proteções transmitem as forças sísmicas para as colunas de concreto, impedindo que a câmara caia ou vire, protegendo a vida da tripulação e a integridade da barragem. Mas por que construir máquinas tão complexas e caras? Por que não usar as velhas e confiáveis eclusas? A resposta se resume a uma única variável crítica: o tempo. Antes da construção desse elevador titânico nas Três Gargantas, os navios tinham que usar um sistema de eclusas de 5 estágios.
Era uma escada de água lenta e tortuosa. Passar por essas 5 câmaras, enchendo e esvaziando cada uma, levava cerca de 4 horas. 4 horas é uma eternidade na logística moderna. Com o novo elevador, esse tempo foi reduzido drasticamente para apenas 40 minutos. Estamos falando de uma eficiência 6 vezes maior. Isso transforma a economia de todo o rio Yangtze. Em 2022, o volume de carga que passou pela represa atingiu quase 160 milhões de toneladas, um recorde histórico impulsionado por essa velocidade. Em Guizhou, a lógica é a mesma. O rio Wu é um afluente do Yangtze, e conectar essa região montanhosa à artéria comercial da China é vital. Transportar mercadorias por água é infinitamente mais eficiente do que por terra. Uma única barcaça pode carregar a carga de dezenas de caminhões. Um caminhão padrão carrega cerca de 23 toneladas. O elevador de Gupitã levanta navios de 500 toneladas. Imagine remover 20 caminhões das estradas sinuosas e perigosas das montanhas para cada barco que sobe o elevador. Isso economiza combustível, reduz acidentes e conecta regiões isoladas ao mercado global. Enquanto a China aposta na força bruta e no gigantismo para mover suas frotas, a Europa encontrou uma solução baseada na elegância pura da física. Na Escócia, existe uma estrutura que parece mais uma escultura de arte moderna do que uma máquina industrial, a roda de Falkirk. Construída para reconectar 2 canais separados por quase 70 anos, ela supera um desnível de 35 metros de uma maneira única. Diferente dos elevadores verticais da China, esta é uma roda rotativa. Seu design foi inspirado em um machado celta de 2 cabeças e na caixa torácica de uma baleia. Mas a verdadeira magia não é a forma, é a eficiência. A roda possui 2 gôndolas opostas. Graças ao princípio de Arquimedes, quando um barco entra na gôndola, ele desloca uma quantidade de água exatamente igual ao seu próprio peso. Isso significa que as 2 gôndolas, independentemente de terem barcos dentro ou apenas água, estão sempre em equilíbrio perfeito. O resultado disso é chocante. Para girar essa estrutura maciça, que move 600 toneladas de carga a cada meia volta, é necessária uma quantidade ridícula de energia. Os engenheiros afirmam que o consumo de energia para um ciclo completo é o mesmo que ferver apenas 8 chaleiras elétricas de água. Enquanto os motores chineses rugem com megawatts de potência para lutar contra a gravidade, a roda escocesa dança com ela, usando o equilíbrio para realizar o trabalho pesado com um sussurro de energia. É a prova de que a inteligência pode ser tão poderosa quanto a força bruta. De volta à China, enquanto observamos um navio de carga emergir de um túnel na montanha e deslizar silenciosamente sobre um aqueduto a 200 metros de altura, nossa percepção do mundo muda. Costumamos pensar nas montanhas como barreiras eternas, paredes de pedra que ditam onde podemos e não podemos ir. Mas diante de máquinas como o sistema de Gupitã, percebemos que, para a engenharia do século XXI, essas paredes são apenas degraus, seja usando a força titânica de elevadores que levantam 3.000 toneladas em um único movimento, ou a elegância física de uma roda que gasta a energia de 8 chaleiras, a humanidade continua a reescrever a geografia do planeta. Nós transformamos montanhas em pontes e rios em escadas. E na próxima vez que você ver um produto made in China, lembre-se da jornada épica que ele pode ter feito, flutuando nas nuvens através de túneis de granito, desafiando a gravidade em uma dança de aço e água. A indústria não apenas move cargas, ela move montanhas.